História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 23 de março de 1421. Morre Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, meu 20º e 22º avô, segundo Marechal do Reino de Portugal, Senhor do Couto de Liumil, herói da Batalha de Aljubarrota, alcaide-mor de Trancoso e de Lamego, copeiro-mor da Rainha Dona Filipa de Lencastre, mulher do Rei Dom João I, pai de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, imortalizado por Camões como um dos 12 de Inglaterra. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, segundo Marechal de Portugal, Senhor do Couto de Liumil, herói da Batalha de Aljubarrota, nasceu em Penedono, em 1360, e morreu dia 23 de março de 1421. Era filho de Dom Vasco Fernandes Coutinho, Senhor do Couto de Liumil, e de Dona Beatriz Gonçalves de Moura, neto paterno de Dom Fernão Martins da Fonseca Coutinho, Senhor do Couto de Liumil, e de Dona Teresa Pires Varela, e neto materno de Dom Gonçalo Vasquez de Moura, alcaide-mor de Moura, e de Dona Inês Gonçalves de Sequeira. Gonçalo Vasquez Coutinho era descendente, por via paterna, de Dom Afonso Henriques e de Dom Egas Muniz, o aio do nosso primeiro rei. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, natural de Penedono, foi um nobre cavaleiro português, fronteiro-mor na comarca da Beira, sétimo senhor do Couto de Liumil, de Fontarcada, e de muitas outras terras de que Dom João I, nas cortes de Coimbra, lhe fez mercê, em 1400. Foi o segundo Marechal do Reino de Portugal, alcaide-mor de Trancoso e Lamego, grande vencedor da Batalha de São Marcos, e copeiro-mor da Rainha Dona Filipa de Lencastre. Tendo estado durante um longo período no serviço régio, para além de ser referida a sua presença no Conselho Régio de Torres Vedras de 1414, aparece como conselheiro a 11 de janeiro de 1417, em carta que lhe confere poder e autoridade para repartir, doar e escambar as terras de Penaguião, Mondim, Armamar e Fontes, que anteriormente lhe haviam sido doadas. Biografia: Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, pai de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, imortalizado por Camões, nos Lusíadas, como um dos 12 de Inglaterra, e do arcebispo Dom Luís Coutinho, nasceu em Portugal, onde liderou, saindo vitorioso, na Batalha de Trancoso em maio de 1385. Depois da guerra, foi nomeado alcaide-mor de Trancoso. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho foi senhor dos direitos reais de Monção e de Caria, que trocou pelos de Rio Maior. Recebeu de Dom João I os prestamos de Balsemão, Alvelos, Mesquinhata, Sonegado, Gondim e Laães, todos em Lamego. Foi também senhor de Liumil. Dom Gonçalo foi o segundo Marechal do Reino. Foi alcaide-mor de Trancoso e de Lamego. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho foi copeiro-mor da Rainha Dona Filipa de Lencastre, mulher do Rei Dom João I. Dom Gonçalo instruiu a seu meio-irmão Dom Afonso Vasquez da Fonseca na arte da guerra e, sendo este já capaz, lhe formou companhia, e deu gente com a qual ganhou o castelo de Marialva e Moreira, no tempo do Rei Dom João I. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, Senhor do Couto de Liumil, herói da Batalha de Aljubarrota. Vendo o colapso das forças envolvidas na mêlée, os pajens que guardavam as montadas dos cavaleiros que combatiam apiados começam a pôr-se em fuga. Este episódio teve de certo um enorme impacto no moral. Ao aperceber-se da presença dos contingentes que, cerca de 1 quilómetro à frente, lhe barravam a passagem, os castelhanos decidem obliquar para sul de modo a não se envolverem em confronto direto. Talvez por não quererem correr o risco de ter que abandonar o valioso espólio até aí obtido, por se encontrarem bastante fatigados, ou apenas porque pretendiam chegar a tempo ao local de reunião da hoste de Pedro Tenório, optam, pois, por passar ao largo da posição portuguesa. A essa manobra, as forças comandadas por Gonçalo Vasquez Coutinho respondem com uma nova movimentação e instalam-se mais a sul, num local próximo da ermida de São Marcos, a oeste da qual, assim o esperavam, voltariam a cortar o passo aos castelhanos. Estes percebem, então, que o inimigo não estava disposto a desistir dos seus intentos e que não tinham, portanto, outra solução a não ser aceitar o desafio e enfrentá-lo em batalha campal, uma decisão que, como registra Ayala, não foi fácil de tomar, porquanto acarretava enormes riscos. Ainda assim, confiante na vitória, o comando castelhano opta por mandar apiar todas as suas forças, talvez uma decisão de Juan Rodrigues Castaneda, influenciada pelo que testemunharam um ano antes em Atoleiros, quando as forças desmontadas de Nuno Álvares haviam levado de vencida a cavalaria pesada castelhana. Apenas os ginetes, cavalaria ligeira, permanecem nas suas montadas integrando as duas alas do dispositivo tático castelhano, que deverá ter assumido uma configuração muito próxima daquela que foi adotada pelas forças lideradas por Gonçalo Vasquez Coutinho. Estas terão, então, formado duas linhas,
isto é, uma vanguarda e uma retaguarda, com a mais recuada destas linhas composta essencialmente por homens de armas e a prolongar-se em duas alas, preenchidas, acima de tudo, pela pionagem. Segundo Salvador Dias Arnaud, talvez a distinção entre a retaguarda e as alas fosse pouco perceptível, de tal forma que o dispositivo tático português acabou por apresentar um formato semelhante ao de uma meia-lua. As fontes disponíveis são pouco esclarecedoras a respeito do modo como se desenrolou a batalha, embora qualquer uma delas refira que foram os castelhanos a lançar-se contra a formação portuguesa. Seriam, então, umas 10 ou 11 horas da manhã. E nos momentos iniciais, tudo parecia correr de feição para as forças de Juan Rodríguez Castaneda que, logo nos primeiros momentos da batalha, conseguem provocar a debandada de muitos dos combatentes apiados portugueses que integravam as alas, boa parte dos quais apanhados na fuga e dizimados pela cavalaria ligeira castelhana. Pelo contrário, a vanguarda e a retaguarda, que entretanto acabariam por se fundir numa só linha, embora mais extensa para compensar as baixas verificadas nas alas, conseguiram resistir a todas as investidas adversárias, o que levou a que a batalha acabasse por se arrastar durante algumas horas, sem se perceber para que lado iria pender a vitória. Talvez mais desgastados fisicamente, os homens de armas castelhanos começam, então, a ceder terreno e a sofrer cada vez mais baixas, sinais de uma derrota iminente. Vendo o colapso das forças envolvidas na mêlée, os pajens que guardavam as montadas dos cavaleiros que combatiam apiados começam a pôr-se em fuga. Este episódio teve de certo um enorme impacto no moral daqueles que, pesadamente armados e sem forma de escapar, perceberam que iriam acabar por se converter em presa fácil. De facto, assim foi, com os cavaleiros apiados a serem totalmente dizimados, sobretudo durante a fuga, como era corrente neste tipo de situações, nomeadamente os principais comandantes, dos quais apenas Álvaro Garcia Albornoz foi poupado e aprisionado por Gil Vasquez Cunha. Só os ginetes, que permaneceram sempre a cavalo, terão conseguido escapar. É também possível, como sugere Gouveia Monteiro, que alguns dos prisioneiros portugueses, que foram mantidos atrás da retaguarda castelhana, se tenham libertado e ajudado a desequilibrar a contenda e a acelerar, assim, o fim da batalha. O túmulo armoriado de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, por Manuela Branche de Soveral. Tem causado estranheza que quer Vasco Fernandes Coutinho quer seu filho sucessor o Marechal Gonçalo Vasquez Coutinho não estejam sepultados em Salzedas, onde está Beatriz Gonçalves de Moura e o filho sucessor de Gonçalo, Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, nem em qualquer outro lugar que se conheça. Julgo, contudo, que encontrei esse túmulo. Na verdade, no Mosteiro da Batalha, numa capela à larga da Capela Mor, está um túmulo raso, apenas com o escudo de armas dos Coutinho, sem qualquer inscrição. É o único túmulo dessa grande capela, mas é uma laje tumular colocada no chão, encostada à parede lateral, portanto em local claramente secundário. A questão, que pelos vistos foi esquecida, é que o túmulo de Dom João I estava justamente no centro dessa capela, que era, nem mais nem menos, do que a verdadeira capela do fundador. Na hoje chamada Capela do Fundador apenas foram sepultados os filhos de Dom João I, com exceção do sucessor, Dom Duarte, que hoje lá está mas originalmente e durante muitos séculos esteve na base da Capela Mor, portanto, à larga da arca tumular de Dom João, no chão. Aquela singular laje tumular com o escudo dos Coutinho só pode ser a sepultura do Marechal e Marinho-Mor Vasco Fernandes Coutinho ou de seu filho sucessor, o Marechal Gonçalo Vasquez Coutinho, ou porventura de ambos. Em tal local de honra, não carecia de inscrição. Vasco Fernandes Coutinho faleceu em 1384, portanto antes do início da construção do Mosteiro da Batalha, mandado fazer em agradecimento pela vitória de Aljubarrota, 1385. Gonçalo Vasquez Coutinho ainda se documenta vivo a 23 de março de 1421, teria 63 anos. Dom João I faleceu a 14 de agosto de 1433, e é de crer que a sepultura do Coutinho na sua capela se fez em vida do rei por sua vontade, não sendo crível que alguém fosse sepultado na capela do fundador após a sua morte. O apoio de Vasco Fernandes Coutinho, como Marechal-Mor e Marinho-Mor do Reino, apesar de breve, dada a sua morte, foi determinante para as aspirações do mestre de Avis no instável período de 1383 a 1384. E Gonçalo Vasquez Coutinho foi um indefectível apoiante de Dom João I e um grande guerreiro, que nomeadamente venceu a Batalha de São Marcos contra Castela. É portanto muito plausível que, quando Gonçalo Vasquez Coutinho morreu, entre 1421 e 1433, Dom João I tenha mandado sepultar na sua capela, à larga do túmulo que preparara para si, e que para aí tenha também mandado trasladar os ossos do pai, Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro senhor de Marialva.
Gonçalo Vasquez Coutinho foi pai de outro Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, referido adiante, sepultado em Salzedas, que casou com Dona Maria de Sousa, irmã desta Dona Leonor. Família e descendência. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho era filho de Dom Vasco Fernandes Coutinho, senhor do Couto de Liumil e de Dona Beatriz Gonçalves de Moura. Foi casado com Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, minha 20ª e 22ª avó, filha de Dom Gonçalo Vasquez de Azevedo, primeiro marechal do Reino de Portugal, que morreu heroicamente na Batalha de Aljubarrota, e de Dona Inês Afonso. Casou depois com Dona Joana de Albuquerque. Do casamento com Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, minha 20ª e 22ª avó, nasceram Dom Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, casou com Dona Maria de Sousa, meus 21º avós. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, casou com Dona Isabel de Castro, meus 19º avós. Dom Heitor Álvaro Coutinho. Dona Filipa Coutinho, casou com Dom Pedro de Menezes, primeiro conde de Vila Real. Dona Francisca Vasquez Coutinho, casou com Dom Lobo Fernandes Pacheco. Do casamento com Dona Joana de Albuquerque nasceram Dom Fernão Coutinho, casou com Dona Maria da Cunha, terceira senhora de Basto. Dom Luís Coutinho, bispo de Viseu. Dona Luísa Coutinho, casou com Luís Mendes de Cáceres. Dom Fernando Coutinho, bispo de Coimbra. Dona Isabel Coutinho, casou com Gomes Freire de Andrade, terceiro senhor de Bobadela. Dom Álvaro Coutinho, bispo de Coimbra.